Vamos fechar os nossos olhos, né? Orar ao Senhor, assentadas mesmo. Pai, estamos aqui neste ato profético, declarando, Pai, sobre a vida das irmãs, um ministério de mulheres. Pai, que este café seja marcante como foi a primeira edição e que outras edições, meu Pai, também venham, marcando, meu Pai, gerações, marcando mulheres. Queremos ser fiel no pouco, para que no muito também sejamos, Pai, fiéis. Abençoe, meu Pai, esta tarde das irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãs, é um momento só das mulheres, tá? E eu já estou partindo também para o evangelismo com os homens, mas o Senhor me deu uma palavra, eu gostaria de compartilhar com as irmãs, tá certo? A líder das mulheres da IPFAV nos mandaram a vocês, né, um recado, que daqui a pouco a gente vai passar, tá certo? Mas antes, eu gostaria de falar em breves palavras, né, a importância de um grupo de mulheres, a finalidade do ministério de mulheres, amém? Irmãs, as mulheres não são para o grupo são para as mulheres, né? Quando a gente entende isso, as mulheres conseguem viver melhor no grupo. Em que sentido? O grupo é para as mulheres, né? Nós não somos para Jesus, Jesus é para a gente. Os irmãos estão entendendo? E Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Assim também é o grupo de mulheres, irmãs. As mulheres fortes ajudam as enfraquecidas, certo? E as enfraquecidas encontram força nesse grupo, nesse ministério de mulheres. Então esse grupo está a serviço das mulheres, aquelas mulheres também mais fracas, que têm dificuldade no seu relacionamento, que às vezes, muitas das vezes é uma mulher que a família não dá valor. Então tudo isso é achado no grupo de mulheres, amém? Onde uma ama a outra sem amor fingido, com amor ágape, com amor de Deus, não é verdade? Se no grupo proibir uma mulher de participar, já não é mais grupo, já é uma panelinha, não é verdade? E o grupo de mulheres é a serviço das mulheres. Então, irmãs, o grupo de mulheres não é um lazer das irmãs, mas é o serviço das mulheres para Deus, para o reino, tá entendendo? Porque se o grupo de mulheres fossem para o lazer das irmãs, seria um clube, não seria um grupo, não seria um ministério, amém? Então, dito estas palavras da importância da existência do grupo, do ministério, né, eu quero agora mostrar aqui no telão o vídeo da irmã Neca. A irmã Neca é a líder de mulheres de toda a rede IPFAV. Ela mora em Três Lagoas, ela congrega lá na sede e ela é líder aqui também e de todas as outras IPFAVs das outras cidades. E ela mandou um recadinho para as irmãs. Uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta a que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Amém. A paz do Senhor a todas que estão aí reunidas hoje nessa tarde maravilhosa, aí na IPFAV Taubaté. Eu senti de trazer essa palavra sobre Lídia, que foi uma seguidora de Jesus. Quando Paulo prega ali na cidade dela e ela abre o coração, ela foi a primeira que foi alcançada pela palavra de Jesus ali. Ela imediatamente é batizada e imediatamente ela se torna uma coluna daquela obra. Ela abre a casa dela então, recebe os missionários. Ela estava
fazendo o quê? Ela estava sendo a sobrevivência e a manutenção da obra de Deus ali naquela cidade. Hoje, eu e você fomos chamadas para isso. Hoje, eu e você somos essa Lídia, chamadas nesse tempo para ser a sobrevivência e a manutenção. Então, eu quero deixar essa palavra no teu coração, que você seja esta mulher disposta a fazer o melhor para o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe. E lembrando que você é uma mulher avivada por Ele. Então que você realmente esteja cheia do Espírito Santo e leve vida aonde você chegar. Amém? A paz do Senhor. Essa irmã Neca, ela já esteve aqui algumas vezes, mas pela distância ela não pode estar todos os momentos. Ela gostaria de estar aqui agora, mas não pode. Mas a gente deu um jeitinho com a tecnologia de hoje, né? Irmãs, o Ministério das Mulheres da IPFAV chama Avivadas pelo Mestre. E é o que ela comentou, sobre cada irmã ser avivada por Jesus. Amém? E esta arte aqui é o tema do café das mulheres dessa tarde. Seguidoras de Jesus, sobrevivência e manutenção da igreja. Irmãs, vocês são a sobrevivência da igreja, vocês são a manutenção da igreja. Amém? Amém? Irmãs, uma breve palavrinha de ânimo para as irmãs em Marcos 15. Não precisa abrir sua Bíblia, apenas ouça. Marcos 15, versículo 40 e 41. Diz assim: E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam, quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Amém? Irmãos, irmãs, existe o livro de Esther, existe o livro de Ruth, escrito por mulheres, mas o livro de Marcos é também conhecido como Evangelho das Mulheres. Sabe por quê? Porque Marcos apresenta Jesus como servo. É Marcos que escreve algumas coisas assim, Jesus perguntando: o que queres que eu te faça? É claro que para quem recebe essa pergunta quer uma cura, né? Quer uma libertação. Só que Jesus estava se mostrando como servo. Ele veio para servir a Deus. Amém? E a missão de Jesus envolve também os homens, envolve as mulheres. E aí quando você vê no capítulo 1, a sogra de Pedro é curada, e depois da cura dela, a primeira coisa que ela faz é servir. E você vê muitos capítulos do livro de Marcos, o serviço das mulheres. Então Marcos está trazendo aqui a importância de Jesus, mas também a importância das mulheres no ministério de Jesus. Irmãs, foram as mulheres que ungiram Jesus, eram as mulheres que investiam em Jesus, eram as mulheres que seguiam Jesus, eram mulheres que não deixavam Jesus sozinho, nem mesmo na cruz. Cadê os 12 discípulos? Cadê os homens? Onde estava Pedro, que disse assim: Jesus, só passando por cima do meu cadáver para tocar em ti? Ele fugiu, se escondeu, mas as mulheres não. As 3 mulheres, as 3 Marias, estavam aos pés da cruz. Elas estavam lá. E sabe por que a mulher é a sobrevivência da igreja? Porque se essas 3 mulheres não estivessem lá, a história de Jesus crucificado e ressurreto não chegaria para a gente. Sabe? Quando Jesus se mostrou que era o Messias, ele se mostrou para uma mulher. A mulher samaritana foi a primeira a pregar que Jesus era o Salvador e Senhor. E aí quando Jesus morre na cruz, tinha 3 mulheres como testemunhas lá. E quando Jesus morre, as 3 mulheres cuidam do corpo, tratam das feridas,
enrola panos e coloca ali Jesus ali no túmulo. E quando ele ressuscita, a Maria Madalena achou que ele era um jardineiro. E Jesus fala assim: Maria Madalena, vai lá, avisa. Ela foi a primeira pregadora da ressurreição. Então, quando a gente olha na Bíblia, parece que só tem homem na história. Mas é porque os tempos antigos, a mulher era só um objeto. Jesus veio para quebrar isso. Jesus mostrou que a mulher tem dignidade e, acima disso, tem vez no ministério dele. Tem vez, tem vez. E a Bíblia fala que elas estavam aos pés da cruz e desde Jerusalém seguiram por toda a Galileia e serviam o Mestre. E aí, seguir Jesus e servir Jesus significa sobrevivência e manutenção da igreja. Irmãs, vocês são a sobrevivência. A palavra fala em Provérbios que a mulher sábia edifica a casa. Se pela natureza da mulher o Senhor deu uma sabedoria especial para construir a casa, imagine todas as mulheres juntas na casa de oração. O quanto a igreja não vai ser edificada pela presença de vocês, pela sabedoria de vocês, pelo avanço de vocês, pela persistência de vocês. Como diz um ditado, mulheres de joelhos, filhos de pé. Se cada mulher interceder para a sua família, toda a família da igreja está coberta de oração. As irmãs estão entendendo? Mas não é só intercessão o chamado de vocês. Nós aprendemos com a Maria Madalena que o chamado de vocês também é a pregação. E o chamado de vocês também é o serviço. E o chamado de vocês é qualquer obra que Jesus te der vocação para fazer. Então não existe divisão entre homem e mulher, não existe. O dom que o Espírito Santo nos dá é unissex. E se Ele quiser dar o mesmo dom para o homem e para a mulher, é decisão dEle, é soberania dEle, sabe? A igreja que for inteligente de valorizar as suas mulheres é uma igreja sadia, uma igreja que cresce, uma igreja que avança, uma igreja que cumpre o ministério de Jesus. Porque para cumprir o chamado de Jesus precisa de mulheres. Vocês são a sobrevivência. Vocês, as mulheres, na maioria esmagadora das igrejas do Brasil, é a maioria. É a maioria. Vocês são a sobrevivência. E vocês são especiais por isso. Vocês são especiais por isso. Quando a palavra fala, como nós lemos, que as mulheres seguiam, vocês são seguidoras. Vocês são discípulas. A Bíblia fala só de 12 discípulos homens, como eu disse, porque naquela época só contava entre homens mesmo, mas Jesus tinha muitas discípulas. E na cruz que ele mais precisou, tinha 3 mulheres ali. Então vocês são a sobrevivência de qualquer igreja que fizerem parte. Vocês são a sobrevivência. Vocês, irmãs, também são a manutenção. Vocês também são. A palavra que nós lemos fala que as mulheres seguiam Jesus e serviam Jesus. Vocês são a manutenção. Existem habilidade na mão de vocês e no coração de vocês que o homem não tem. E a melhor igreja é aquela que encontra um complemento no homem e na mulher. Não existe igreja só de homem, mutilada de mulher, é uma igreja deficiente. Não existe uma igreja só de mulher, mutilada de homem, é uma igreja deficiente. Mas a igreja que entende o papel da mulher no ID, na grande comissão, é uma igreja inteligente, uma igreja sadia, uma igreja manutenida, uma igreja sobrevivente aqui neste mundo. Vocês são a manutenção, e quando eu digo manutenção, não é só de beleza da igreja.
arrumação da igreja, organização da igreja. Vocês também são manutenção espiritual. Já viu aquele ditado? Por trás de um grande homem de Deus existe uma grande mulher de Deus. Manutenção espiritual. Manutenção espiritual, né? Manutenção espiritual. É a mulher que ora, é a mulher cheia do poder de Deus, é a mulher transformada, tá entendendo? É a mulher com carisma, a mulher com afeto, é a mulher com amor. Não existe líderes entre vocês, porque Jesus ensinou a cada um lavar o pé do outro. Então existe pares entre vocês, existe pares. Existem mulheres que amam e não se explicam. Acabou. Não precisamos ter razão, precisamos é de amor. E isso faz parte da natureza da mulher. Eu, como pastor, não abro mão de nenhuma mulher desta igreja, e nem aquelas que virão, porque eu entendi o papel da mulher, tanto no meu ministério, quanto na minha igreja, quanto na minha formação de crente. A minha mãe sempre renunciando à vida para me construir. O ministério de mulheres, como a irmã Neca e outras mulheres lá da sede, enquanto eu não me mudei para cá, me construíram, me edificaram. E o meu ministério, embora eu tenha muitos exemplos de homem, eu também tenho exemplos de mulher. A minha esposa também, que disse sim junto comigo para um pastoreio. E isso tem muita importância na obra de Deus. Tem muita importância, muita importância. Então, este momento aqui, irmãs, é um café simples, mas com grande significado, porque é um ato profético. Aqui Taubaté vai ter um grande ministério de mulheres. E não vai ter um ministério só pelo nome, mas a característica mais marcante das mulheres é ser avivadas pelo Mestre. Como é o nome do ministério de mulheres da IPFAB. Amém? Olha como é interessante que quando Jesus ele falece, as mulheres investem num corpo morto, com a esperança de que ao terceiro dia ressuscitaria. Nunca nós vamos achar uma igreja perfeita. E a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, toda a igreja, são igrejas de feridas, de marcas, de sofrimento do Evangelho. E aí está a sua importância. A igreja pode ser a mais doentia, mas se as mulheres investirem num corpo morto, na esperança de que a igreja um dia vai viver sadiamente, pode ter certeza que vai. Porque a sociedade pode desistir dos filhos, mas as mães não. Às vezes pode ter um filho rebelde, um filho que não tem jeito para a polícia, para a sociedade, para a escola, até mesmo para muitas igrejas. Para a mulher, para a mãe, sempre há uma esperança. Então aquelas 3 mulheres que investiram no corpo morto, investiram num corpo que ao terceiro dia ressuscitaria e viveria eternamente. Está entendendo o investimento da vida de vocês, a importância de vocês investirem na igreja, nos seus filhos, como pregadores do futuro, como pregadoras do amanhã, como obreiras do amanhã, como obreiros do amanhã. Se vocês não desistirem da família e nem da igreja, que pode ter marcas, feridas, açoites, pode ser uma igreja humilhada e sofrida. Se vocês investirem com a habilidade, o dom, o talento de vocês, o cuidado, o afeto, o amor, a um corpo que parece morto, ao terceiro dia vai ter recompensa a vida de vocês. Amém? Amém? Esta é a palavra que eu tenho para as irmãs. Continue nessa força, continue nesse ânimo
vocês fazem a diferença. São tão importantes quanto o homem, e em alguns casos, mais importante até. Porque o que adianta uma pessoa talentosa e desmotivada, não é verdade? Existem muitas pessoas que são talentosas, mas não querem mais. Sobrou pra gente, não é verdade? Caiu no nosso colo uma grande obra do Senhor. O Senhor confia em vocês, o Senhor confia. É por isso que Ele derrama dons, presença, que Ele derrama graça e que Ele prepara momentos como esse para construir um grande corpo de mulheres, para construir um grupo de mulheres forte, eficiente e eficaz. Amém? O testemunho seu, você que conta, não é verdade? Meu testemunho é mais gostoso eu contar, mas eu quero comentar algo aqui que eu fiquei muito feliz porque testificou um momento como este, a palavra como esta. Eu estava conversando com a irmã Rosângela e o pastor Tarcísio, e eles estavam comentando de algum tempo que eles abriram um ministério, e a irmã Rosângela testemunhando dia após dia do crescimento do ministério. A irmã só falava das irmãs, só das irmãs, não é? O testemunho é da irmã, pergunte a ela que ela vai testemunhar, mas eu estou comentando com todas as irmãs o que me chamou a atenção. Que não tinha cadeira, eles oraram e as mulheres apareceram com cadeira. Eles iam fazer um momento de oração, quem apareciam eram as mulheres. E tudo era as mulheres. As mulheres dão conta de evangelizar, de pastorear. As mulheres dão conta de profetizar, dão conta de discipular, dão conta de cuidar, dão conta de abrir um ministério, de fazer crescer um ministério. As mulheres dão conta, porque o Espírito Santo dá dons, dá vocação a quem bem entender. Aleluia! Glórias a Deus por isso, que escolhe vocês também, que escolhe vocês para uma grande obra. E é isso que mexeu comigo quando a irmã e o pastor começaram a comentar. Só dava mulheres. Mulheres no louvor, mulheres na oração, mulheres na abertura do culto, mulheres no culto, mulheres na beleza da igreja, na organização, na estrutura. As mulheres dão conta de fazer tudo. Dão conta de fazer tudo. Vocês não merecem serem desvalorizadas. Não merecem. E a igreja, como corpo de Cristo, procura valorizar cada alma, cada mulher. Amém? Com isso eu quero finalizar esta palavra, esta breve palavra. Eu vou partir agora para o evangelismo. E as irmãs fiquem em comunhão, contem testemunhos, coisas que edificam, se relacionam, mostrem o amor não fingido. Amém? Eu peço que as irmãs se ponham de pé para a gente fazer uma rápida oração.